Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Bernadette de Química. Hoje nós vamos trabalhar reações orgânicas. Primeiro, para você entender o assunto de reações orgânicas, nós temos que entender o que acontece com o reagente, certo? Tem uma reação, você tem um substrato, que é a parte que vai ser atacada, e você tem um reagente, que é a parte que ataca. Esse reagente ele vai sofrer um tipo de cisão. Professor, o que é uma cisão? A cisão é uma quebra, é uma ruptura. Essa quebra, ela pode ser homolítica ou heterolítica. A cisão homolítica, como o próprio prefixo indica, homo ou igual, você quebra a ligação de maneira que o par de elétrons, a ligação aqui é um compartilhamento de um par de elétrons, esse par de elétrons vai ser dividido de forma igual entre os dois participantes. Por isso que toda cisão homolítica ocorre a formação de radicais livres, certo? No caso aqui da quebra entre o carbono e o hidrogênio, na presença da luz, você quebra, você faz a ruptura, certo? E o carbono fica com um elétron, o hidrogênio fica com outro elétron livre. Quando o carbono fica com esse elétron livre, nós chamamos de quê? De radical. São os radicais orgânicos, no caso aí dos compostos derivados do carbono, que são compostos instáveis, reativos. É lógico, porque antes eles tinham 8 elétrons, no momento que você faz a ruptura, o carbono só fica com 7 elétrons, fica extremamente reativo na tentativa de alcançar novamente o octeto, certo? Então, nesse caso, você entende que a cisão foi homolítica, porque cada participante ficou com um elétron livre, formando o que nós chamamos de radical. A cisão heterolítica, que acontece entre átomos diferentes com diferença de eletronegatividade, certo? Você tem aqui o cloreto de metila, quando você vai quebrar essa ligação, você precisa ver a diferença de eletronegatividade. O cloro é mais eletronegativo, então ele puxa para si um par de elétrons e fica negativo. O carbono perdeu o par de elétrons, então ficou o quê? Positivo. O carbono positivo, também chamado de carbocátion, também chamado de eletrófilo. Por que eletrófilo? Filo é afinidade. Afinidade por elétrons. Ele vai ter afinidade por elétrons porque ele é deficiente em elétrons, porque ele está positivo. Nucleófilo, afinidade pelo núcleo. O que você tem no núcleo? Carga positiva, porque ele é uma carga, porque ele tem excesso de elétrons, ele tem carga o quê? Negativa. Então, quando você promove uma cisão entre átomos que tenham diferença de eletronegatividade, formando um polo positivo e um polo negativo, formando um eletrófilo e um nucleófilo, você diz que promoveu uma cisão heterolítica. É a base para você iniciar o tipo de reação, certo? As reações depois, posteriormente, nós vamos classificar em reações radicalares, eletrofílicas, nucleofílicas, que depende exatamente do tipo de ataque. Ok? Hoje nós vamos trabalhar de maneira geral para você aprender a classificar uma reação orgânica. O primeiro grupo de reações são as reações de adição, certo? A reação de adição acontece preferencialmente com a quebra de uma insaturação em compostos de cadeia aberta. Você pega aqui um alceno, no caso aqui o propeno, coloca para reagir com a água, o reagente é a água. O reagente indica o nome da reação. Como assim, professora? Se o teu reagente é água, a reação é de hidratação. Se o teu reagente fosse hidrogênio, era uma hidrogenação. Se o teu reagente fosse um halogênio, era uma halogenação. Certo? Você quebra a ligação π, porque você quer adicionar, quebra a ligação entre o hidrogênio e a hidroxila, nesse caso uma cisão heterolítica, certo? E adiciona o hidrogênio a um carbono e a hidroxila a outro carbono. Professora, as posições de adição são de forma aleatória? O hidrogênio poderia entrar em qualquer posição? Existe uma regra que diz que todas as vezes que você estiver promovendo uma reação de adição, que seja hidrogênio ligado a um átomo diferente dele, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado
da insaturação. Essa regra é a chamada regra de Markov-Nikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da insaturação. Então, o hidrogênio entra no CH2 e a hidroxila entra no CH. Se você muda a posição, você erra a reação. Por isso, a importância de reconhecer também a regra. Mas, se for só para classificar a reação, eu te dou essa reação e peço para você classificar. Ela é classificada como adição, porque você quebrou a ligação π e adicionou o teu reagente ao teu substrato. A reação de substituição é como se fosse uma reação de dupla troca. Você não quebra a ligação π, você troca de posição. Isso aqui você tem um anel aromático. Os aromáticos sofrem preferencialmente substituição eletrofílica. Quem entra é sempre um eletrófilo. Essa reação seria classificada como halogenação. Professor, o que fica aqui em cima da setinha é o catalisador. Eu posso escolher qualquer hidrogênio para reagir. Ó. Posso escolher qualquer hidrogênio para reagir. Então, percebam que você tem essa diferença de polos. Professor, mas os átomos são iguais. Mas por conta da presença do catalisador, ele sofre uma cisão heterolítica, certo? Quem entra no lugar do hidrogênio é o cloro. O hidrogênio sai e se combina com outro átomo de cloro. Veja que você tem uma reação de dupla troca. Você trocou os ligantes de posição, caracterizando uma reação de substituição. A reação de eliminação, que é o inverso da adição. Na adição, você quebra a ligação π e adiciona o teu reagente. Na eliminação, você vai eliminar uma molécula. Do local em que você elimina uma molécula, aparece uma ligação π. Como assim? Eu quero promover uma reação de desidratação. E posso colocar um catalisador como ácido sulfúrico. Eu quero desidratar, então eu tenho a hidroxila. Percebam que eu preciso, para desidratar, do OH com hidrogênio. Não posso tirar a água do mesmo átomo de carbono. Eu tirei o OH daqui, então eu tenho que tirar o hidrogênio de um desses dois carbonos. Como eles são iguais, eu posso escolher qualquer um. Professora, mas se eles fossem diferentes, aí você ia escolher o carbono que tinha menos hidrogênio, certo? Tira um hidrogênio, eu tirei daqui, ó. Tira um hidrogênio, um hidroxila com um hidrogênio. No local em que você retira, aparece o quê? A dupla ligação, com a eliminação de água. Professor, eu posso dizer que a eliminação é o inverso da adição? Com certeza. E por fim, você caracteriza uma reação de oxidação. Eu peguei um exemplo clássico de um álcool primário, certo? Esse álcool primário, quando se oxida, se transforma em aldeído. O aldeído se transforma em quê? Em ácido carboxílico. Professora, de álcool primário ele vai para aldeído, de aldeído ele vai para ácido. Ele pode se oxidar a outra coisa? Não tem como ele se oxidar. Porque na oxidação é basicamente isso. Ó. O hidrogênio se oxida a OH, o OH se oxida a C-O. Então essa é a sequência. O álcool primário se transforma em aldeído, de aldeído ele vai para ácido carboxílico. Se fosse um álcool secundário, ele já ia se transformar em cetona. Professor, e o álcool terciário? Ele não ia conseguir sofrer oxidação, porque o carbono não poderia ficar com 5 ligações. Então, às vezes, você tem para identificar, ele já te dá a equação pronta e pede só para você classificar. Então, você observa essa. Eu quebrei uma ligação π e adicionei o meu reagente. Vejam que eu tenho 2 reagentes formando um único produto, reação de adição. Aqui eu tenho uma troca de posição, uma dupla troca, substituição. Aqui eu retirei uma molécula e no local em que eu retirei apareceu uma ligação π, reação de eliminação. E nesse caso da oxidação, você tem o oxigênio que pode ser oriundo, por exemplo, de um peróxido, certo? Mas ele vai te indicar que é um processo oxidativo. Eu coloquei o caso mais clássico de provas, que é o do álcool primário, que se transforma em aldeído, de aldeído a ácido
carboxílico. Dessa maneira, você tem condições de identificar as principais reações orgânicas. Até a próxima!